Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Cordeiro de Deus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Boa noite, irmãos, tudo bem? Você pode se assentar um pouquinho. Falei boa noite, não foi bom dia? Acertei. Culto hoje num horário diferente. Jessé vai comprar briga daqui a pouco. Tem gente que vai falar, vamos fazer à noite. Olha, viu? Já viu um Zé? Deixa o Jessé resolver isso aí. Abra comigo aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Lucas. Você tem uma Bíblia, abra ela, se não liga ela aí. Lucas 22. Todos acharam? Lucas 22, vamos ler a partir do versículo de número 7. Hoje é um culto de ceia. Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhe explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então, Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite, Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que eu não seja aqui empecilho nenhum. Tenha misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Mas abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que vem de Você. Nós queremos ouvir a Tua voz. Vem sobre nós espírito de sabedoria e de revelação sobre o Cristo nessa noite. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, enquanto comunicamos ao Teu respeito, enquanto comunicamos a respeito da Tua palavra. Revela ela a nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito famosa, passagem da ceia de Jesus. Jesus chama os seus discípulos para comer a ceia, a famosa Santa Ceia de Jesus. E hoje de manhã, quando eu conversava um pouco com o Jessé, e nós lembrávamos, eu me lembrava que hoje era ceia, eu senti no meu coração de compartilhar essa palavra.
Quando nós olhamos as Escrituras, nós temos a Pessa para os judeus, ou a Páscoa para Israel. E a Páscoa, ela é uma festa muito importante para os judeus. E deveria de ser para nós também um marco na história de Israel. Então nós vimos aqui que Deus instituiu a festa da Páscoa ali para Israel, para o povo de Israel. E eles deveriam, no livro de Êxodo, e eles deveriam de celebrar essa festa até quando? Até que se cumpra no reino. Deus mandou eles celebrarem essa festa no livro de Êxodo para sempre. E Jesus acrescentou aqui, até que ela se cumpra no reino. Então eles deveriam de celebrar essa festa sempre, sempre. Então, em celebração aquilo que Deus tinha feito. E o que Deus fez lá no Êxodo? Êxodo, o Senhor tirou eles do cativeiro, o Senhor libertou eles da escravidão. Então ele vai explicar isso muito bem lá no capítulo 19 de Êxodo, no versículo de número 4. Ele diz assim: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os levei a vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então ali no livro de Êxodo tem uma série de acontecimentos que a gente vê ali, as pragas e tudo mais. Então tem a saída do povo de Israel do Egito. Então essa é a Páscoa do Senhor. Só que qual que é a finalidade dessa saída do povo do Egito? Deus trazer eles para perto dele, trazer o povo de novo para perto de Deus. Então quando nós olhamos aqui no Novo Testamento, agora, depois perto aí mais ou menos uns 1000 anos que aconteceu tudo isso, nós vemos que o povo de Israel, eles continuam festejando a Páscoa. Eles estão festejando ali, porque quando a gente começou a ler esse texto aqui, o versículo número 2, ele diz que eles estavam falando sobre a ceia, sobre a festa dos pães asmos, né? A festa dos pães sem fermento. Então, quando Jesus e os seus discípulos estão sentados à mesa, que ceia é essa que eles estão comendo? Eles estão comendo a Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ok? Ou seja, a ceia do Senhor, aqui no livro de Lucas, é a refeição da Páscoa. Então, para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer na ceia do Senhor, nós precisamos olhar um pouco para aquilo que ele fez lá no Êxodo. Nós precisamos entender que a ceia, ela está ancorada lá em Êxodo, que a ceia do Senhor, ela tem um objetivo final. Então, eu queria que você entendesse muito essa frase que Jesus falou aqui. Jesus olha para os discípulos, manda eles preparar. Vocês vão seguir um camarada ali, vocês vão entrar vão atrás dele e manda preparar lá o lugar para a gente comer a Páscoa. E aí Jesus fala assim: eu queria muito comer essa Páscoa com vocês. Às vezes passa desapercebido essa frase de Jesus aqui. Mas sabe quando uma pessoa quer muito uma coisa? Jesus queria muito, ele estava feliz, ele estava alegre. Ele falou assim: eu queria... Lembra que a gente falou, foi no culto da virada, não foi no domingo passado, né? Jesus, ele era conhecido como comilão e beberrão. Uma má fama de Jesus. Ele gostava de festa. Então, Jesus, ele queria muito sentar à mesa e comer essa Páscoa com os apóstolos. E por que Jesus queria comer muito? Por que ele enfatizou? Será que Jesus não comia com eles todos os dias? Será que não era uma refeição qualquer? Será que Jesus não estava com Pedro, Tiago, João ali todos os dias comendo, bebendo? Mas aí Jesus fala: não, vai ter um momento aqui agora que eu quero muito estar com vocês. Então, me parece que passa desapercebido algumas coisas para nós. Por quê? Nesse texto lá de Êxodo, eu não sei se você lembra, a gente não tem tempo hoje, mas a Páscoa, ela era celebrada em família. Deus mandou que cada pai de família matasse um cordeiro e esse comesse com a sua família, e eles fechassem a porta, colocassem o sangue no lugar, o sangue na porta, né?
quando o anjo da morte passasse, iria ver ali. Então, eles iriam comer essa Páscoa em família. Então, essa festa, na tradição de Israel, ela é uma festa que está se comendo em família, que eles estão tratando família. Então Jesus fala para eles assim: eu queria muito comer essa Páscoa com vocês. O que acontece? Jesus não está com seu pai, Jesus não está com a sua mãe, Jesus não está com seus irmãos aqui. Mas ele disse que ele queria comer essa Páscoa com eles. Porque nesse exato momento Jesus está acrescentando os discípulos à sua família, e todos aqueles que agora nascem do seu sangue para a família de Deus, através do seu corpo e do seu sangue. Então Jesus está alegre, porque ele vai celebrar mais uma vez, mas dessa vez ele vai celebrar a Páscoa, e ele vai celebrar em família. Vocês lembram que uma vez perguntaram para Jesus e falaram assim: olha, os seus parentes, o seu pai, a sua mãe, a sua família está lá fora da casa. E o que ele responde? Quem é minha mãe, meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então Jesus está tratando agora os discípulos como seus irmãos. E Jesus está muito feliz de comer esta refeição da Páscoa. Jesus está muito feliz de partir o pão e beber o vinho com eles, porque ele está cumprindo parte daquilo que foi falado lá no Êxodo. Então, a Páscoa lá no Êxodo, ela definia quem era o povo de Deus. Não vou entrar em polêmica, mas se um israelita ele estivesse dentro de casa, assim como se um egípcio estivesse dentro da casa de um israelita, quando o anjo da morte passasse, eles estariam salvos. Porém, se um israelita estivesse fora, apesar dele ser descendente de Abraão, o que iria acontecer? O anjo da morte iria pegar também. Então a Páscoa, aqui a refeição da Páscoa, ela está definindo quem que era o povo de Deus. Então perceba que eu estou fazendo uma relação aqui muito grande entre a Páscoa com a ceia de Jesus. Jesus está dizendo aqui em alto e bom som que ele gostaria muito de comer essa ceia com os seus discípulos. E quando a gente faz um paralelo entre o livro de Êxodo e o livro de Lucas, da ceia do Senhor, lá no livro tem muitos paralelos, né? O pregador reclamando do tempo, não vai ter tempo. Mas o cordeiro, lá no Êxodo, na Páscoa, ele precisava ter 1 ano, certo? Ou seja, em 1 ano, o cordeiro, ele atingia a sua maturidade. Cristo, Cordeiro de Deus, Cristo como homem, ele também precisou atingir a sua maturidade para ser entregue por mim e vocês. Mas não apenas Cristo. Os discípulos também foram preparados aos longos desses 3 anos e meio para essa refeição aqui. Os discípulos também tiveram as suas vidas, foram amadurecidas para chegar este dia aqui. Por que Jesus não celebrou a ceia quando ele chamou eles lá no Monte das Oliveiras? Por que Jesus não celebrou a ceia quando ele multiplicou os pães? Já tinha pão, né? Só faltava o vinho. Por que Jesus não celebrou a ceia em outro momento qualquer? Tem algo que passa desapercebido também muitas vezes quando nós lemos essa passagem. Mas ele diz assim: pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus, como o Rodrigo falou. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que a Páscoa não teve o seu cumprimento total, assim como a ceia também não, na sua primeira vinda, mas que ele iria vir mais uma vez para quê? Para ceiar conosco. Como é que é aquele texto de Isaías 25 que a gente leu na terça-feira?
carnes gordas, vinho envelhecido, né? Jesus está dizendo aqui que existe um cumprimento aqui real que vai acontecer no reino de Deus, que são as bodas do Cordeiro, o dia do seu casamento. E por isso, quando Paulo vai instruir sobre a ceia lá em 1 Coríntios, ele fala exatamente isso: todas as vezes que vocês comerem e beberem, faça isso até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. O que Paulo está dizendo? As mesmas palavras de Jesus. Paulo está dizendo a mesma coisa. A Páscoa, ela não teve o seu cumprimento na primeira vinda de Jesus. Apesar de João, como eu orei aqui, ter dito o outro João, ter dito esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus está dizendo aqui que ele não vai mais comer. E não é que Jesus não vai mais comer nada. Ele diz assim: eu não vou mais comer junto com vocês até que ela se cumpra. Tem algo muito especial aqui, porque a ceia do Senhor, como nós já falamos aqui, existe um mistério na ceia. Ela não é apenas os elementos aqui, ou um ritual, vou lá bater o meu cartãozinho, esse mês bebi a ceia, comi a ceia, então estou salvo mais 30 dias. Não. Existe um mistério na ceia. O mistério da ceia é quando nós estamos conectados com Jesus, com a sua história. Então Jesus claramente está falando que existe um cumprimento no reino de Deus. Existe algo que ele está apontando, existe um cumprimento da Páscoa. Vocês lembram no final do livro do Pentateuco? Deus fala que ele iria levantar um novo Moisés. E esse novo Moisés iria guiar o povo. E o que Moisés fez? Moisés, teoricamente, foi aquele que entregou o maná, não é? Jesus, o que ele veio? Multiplicou o pão. Moisés abriu o mar vermelho. Jesus falou: não preciso abrir, eu ando sobre as águas. Jesus iria ser aquele que foi profetizado, que iria vir um novo Moisés, que iria libertar o povo da onde? De um novo êxodo que iria acontecer. Que o povo iria precisar novamente de uma libertação. E que Deus iria levantar um novo Moisés. Adivinha quem que é esse novo Moisés? Nós ainda vamos celebrar esta Páscoa. Porém agora no reino de Deus. As bodas do Cordeiro, o dia do casamento do Cordeiro, são o cumprimento dessa Páscoa. Então, a gente precisa entender que a Páscoa ela não teve o seu cumprimento ali. Jesus, ele é o rei da Páscoa, que ele está vindo mais uma vez guiar o seu povo até onde? Até o coração do Pai. É por isso que Deus libertou o seu povo ali. E imagina que quando Jesus celebra essa Páscoa, você já viu Jesus cantando na Bíblia? Marcos 14, versículo 26. Diz assim: logo após eles celebrarem a Páscoa, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tradicionalmente, na Páscoa é cantado alguns hinos específicos que está lá no livro de Salmos. E um dos hinos que provavelmente Jesus cantou nesse dia é o Salmo de número 117. E o Salmo de número 117 diz assim: louvem o Senhor, todos os gentios, e todos os povos louvem, porque grande é a sua misericórdia conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos de número 113, 118 também eram salmos de Alalel, eram cantados nessas festividades também. Eu tenho um amigo que esse Salmo 117 tem 2 capítulos, tem 2 versículos. Ele não consegue explicar em um mês, tanto que ele fala, tão profundo que ele fala sobre esse salmo. Quando ele vai dar aula em algum lugar, eu falo: é o 117, porque ainda precisa de 2, 3 semanas só para o versículo 1. Então imagina,
Jesus, antes de ser torturado, o que Jesus está fazendo? Cantando. Antes de ser morto ali na cruz, antes de ser torturado pelos soldados romanos, Jesus estava se alegrando, Jesus estava cantando. Imagina quando ele voltar na sua glória, que canção Jesus vai estar cantando. Como que ele vai estar se alegrando para comer essa Páscoa, não apenas com Tiago, com Pedro, com João, mas agora comigo e com você. Imagina que antes do seu sofrimento, Jesus estava adorando a Deus. Irmão, lembra quando Jesus teve sede na cruz? E aí pegaram uma esponja com vinagre e deram para ele? Você acha que Jesus foi humilhado na cruz? O que ia ter uma esponja ali? Você nunca se perguntou por que tem uma esponja ali? Os soldados romanos, eles eram muito... deixa eu achar a palavra certa aqui, mas eles tinham uma questão de higiene que eles gostavam bastante. E eles andavam sempre com uma esponja e alguns... não é antisséptico, como é que é? Vinagre é o que? Para limpar? Esqueci o nome. Tipo isso. Então vamos lá. Quando um soldado iria fazer as suas necessidades fisiológicas, ele tinha sempre uma esponja e um vinagre, que ele fazia a limpeza ali. Essa esponja que deram para Jesus era proveniente disso. Embebedaram ela em vinagre e ofereceram para Jesus. Mas antes desse sofrimento, de toda essa humilhação, Jesus estava cantando. Jesus estava se alegrando, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. E ele disse para os seus discípulos: eu queria muito, nós chegamos no dia em que eu vou agora sentar à mesa com vocês. Quando Jesus voltar para as bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que os céus estão retendo ele. Imagina a alegria que Jesus volta para resgatar e para buscar a sua noiva. Como que nós vamos celebrar esse dia, essa Páscoa que Jesus falou que vai ser cumprida no reino de Deus? Sendo uma igreja madura. Nós precisamos ser uma igreja madura nesses dias. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Ainda que na nossa mente, muitas vezes, nós olhamos assim e falamos: maturidade vem com o tempo, maturidade vem com os anos. Em partes eu concordo, em partes eu discordo, mas eu queria desafiar você a entender que maturidade ele tem a ver com uma escolha, e não apenas com o tempo de vida, e não apenas com os anos que passam. De onde que eu tirei isso? De 1 Coríntios 13, versículo 11. Primeira Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Desisti das coisas próprias de menino. Deus está nos chamando para desistirmos daquelas coisas que nos fazem uma igreja imatura. Uma igreja que é madura é uma igreja que participa da ceia do Senhor, do seu corpo, reconhecendo o sacrifício do Cordeiro Pascal, apontando para o cumprimento desta ceia, para o dia do Senhor. Uma igreja que tem os seus relacionamentos santificados,
ao redor dessa mesa. É essa igreja que Jesus vem buscar. Jesus não é aquela palavra feia. Ele não vem casar com uma criança. Jesus vem casar com uma igreja madura. Nós precisamos ser essa igreja que acessa aquilo que é sagrado, através de comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus deu para eles um maná diário, um pão que descia do céu e vinha para a terra, e eles se alimentavam. Nós, a igreja de Cristo, nós recebemos um pão vivo, e nós comemos desse pão, apontando para esse evento que nós vamos participar, chamadas bodas do Cordeiro. Nós precisamos crescer em maturidade, ser um com Cristo e ser um com o nosso irmão também. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos deixar as coisas de menino, ou seja, parar de pensar em nós mesmos. Será que nós vivemos para a mesma vontade de Jesus, coletivamente? Será que... Você já viu quando alguém... Se eu cheguei atrasado porque o carro quebrou, se alguém fez isso no começo do culto, perdoa. Mas você já viu quando alguém vai começar uma reunião, ele fala assim: esquece da pessoa que está do seu lado, se conecta com Deus, tal. Como é que eu vou esquecer da pessoa que está do meu lado? A nossa adoração, ela é coletiva, ela não é individual. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Não tem como eu dar um chute no Bull, se bem que é bem perigoso, falar, sai fora, Bull, que agora é eu e Deus. Não, é como o cara colocou uma jaula nele aqui. Não. Por isso que quase todo culto vem alguém aqui no microfone e fala: irmãos, vamos orar uns pelos outros, porque não somos nós sozinhos, nós somos um corpo. A nossa adoração, ela é coletiva. A nossa mesa, ela precisa ser santificada. Nós, a igreja, nós coletivamente precisamos viver para a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? João 17. Vamos deixar escrito na parede, João 17, tanto que a gente lê. Mas Jesus diz: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos um com Ele, mas apenas um com Ele não, um com os nossos irmãos. Nós precisamos ser um com os nossos irmãos. Entende aquilo que a ceia está querendo apontar para nós? Entende por que Jesus não fez a ceia na rua? Nós precisamos viver para a mesma causa, coletivamente. E olha que engraçado, Mateus 18 é uma passagem que vai falar sobre: se algum irmão pecar contra você, vai lá nele e repreende ele. Se ele não aceitar, leva uma testemunha, leva outra testemunha, se não, leva para a igreja, a fim de ganhar o seu irmão. Então Mateus 18 vai dizer: se alguém pecar, ou você ver um irmão pecando, vai lá para você ganhar o seu irmão. Mateus 18 um dia a gente fala mais. Mas, ou seja, ele está falando para a gente trazer luz nos nossos relacionamentos. E aí logo depois de Jesus fazer isso, ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. Irmãos, é meio estranho essa passagem aqui, não é? Porque o Espírito Santo não mora dentro de mim. Então eu vou precisar, eu precisava falar com Deus. Eu vou lá na casa do Rodrigo. Opa, agora Deus está aqui. Mas Deus não estava comigo? Mas Jesus está falando: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Só que qual que é o contexto que Jesus está falando isso? Quando eles estão resolvendo problemas,
quando eles estão santificando os relacionamentos. Jesus diz: todas as vezes que tiverem 2 ou 3 reunidos, ei, eu estou lá no meio desse negócio, porque eu quero que a minha igreja seja santificada. Eu quero que vocês tenham um relacionamento assim como eu, Pai, temos. Então é isso que Jesus está dizendo. Eu vou estar no meio de vocês, eu estou no meio desse negócio quando vocês estiverem buscando se santificar, buscando santificar no seu relacionamento. Esse é o desejo de Jesus com a sua igreja. Nós precisamos ter o mesmo zelo e a mesma maturidade por aquilo que Jesus entregou sua vida. Uma vez nós fizemos um seminário sobre ser igreja. Nós pegamos vários assuntos, e um dos meus amigos, antes de começar, ele falou que ele estava com um temor muito grande de falar sobre o que era igreja, porque ele falou: porque foi por ela que Jesus se entregou, foi por ela que Jesus morreu. Quão preciosa é falar sobre a igreja, quão precioso é viver a igreja, é ser a igreja. O zelo de Jesus, o zelo pela presença de Deus precisa impactar as nossas vidas, não individualmente, mas coletivamente. Não há espaço para meninice mais. Isso aí já ficou lá atrás. Nós precisamos crescer em maturidade diante de Deus. Esse tempo aí já passou. Já passou. No Êxodo, o mais importante não eram as pragas. O êxodo mais importante não era aquilo que estava acontecendo lá fora, não eram os fenômenos. O evento mais importante no êxodo era uma família diante de um cordeiro. O evento mais importante que estava acontecendo ali era uma família que estava reunida diante de um cordeiro, celebrando e se alimentando desse cordeiro. Deus vai entregar para o seu filho uma noiva madura no dia do casamento. Da mesma maneira que nós falamos aqui essa quinta-feira, da mesma maneira que Deus trouxe Eva para Adão, e ele exclamou: esta é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Imagina Jesus recebendo a sua noiva. Imagina Jesus recebendo a sua noiva na boda do cordeiro. Essa é aquela que tem o mesmo amor que eu tenho por ela. Essa é aquela que tem o mesmo zelo que eu tenho por ela. Essa é aquela que tem o mesmo desejo que eu tenho por ela. Irmãos, nós precisamos orar por maturidade. Mas não apenas orar, nós precisamos decidir ser uma igreja madura. Nós precisamos decidir ser uma igreja madura, coletivamente. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, para nós lermos uma última passagem. Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Paulo está escrevendo a carta à igreja, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo
para conquistar aquilo para que também fui conquistado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Cristo revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Irmãos, sejam meus imitadores e conservem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Que passagem maravilhosa essa, que carta maravilhosa essa de Paulo, mas também é uma carta muito desafiadora. Paulo está falando aqui de perder tudo nessa terra para alcançar uma glória futura, e ele fala muito sobre a ressurreição, sobre o dia do Senhor, alcançar nesse dia, e ele fala as mesmas coisas que Jesus, ele fala de ter os mesmos pensamentos que Jesus, e ele fala mais uma vez aqui para nós esquecermos das coisas que passaram, sermos maduros e prosseguirmos para o alvo. O que maturidade tem a ver com isso? Maturidade tem a ver com esse estilo de vida aqui, de ter o mesmo sentimento que Cristo, deixando as coisas de menino e indo para o alvo, indo para o alvo. Maturidade tem a ver com renúncia, maturidade tem a ver com entrega, maturidade tem a ver com não apenas saber a vontade de Deus, mas agarrar essa vontade e viver ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava renunciando todas as coisas. Paulo tinha muitos direitos, muitos direitos. Paulo tinha muita sabedoria. Paulo considerou tudo como lixo. Somente um homem maduro pode olhar coisas boas que ele tem direito, jogar na lata do lixo, ver a vontade de Deus e seguir firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E como que Paulo está pastoreando a sua igreja? Ele está dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo também é esse Cordeiro maduro que nós lemos aqui, que obedeceu, que teve entrega, que teve renúncia. Jesus disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ainda bem que não sou eu que estou dizendo isso para você essa noite, senão você ia ficar bravo comigo, ou ia arrumar uma confusão aí quando chegasse em casa. Jesus está deixando isso claro para nós aqui. O cego enxerga lendo esse versículo aqui, está muito claro. Maturidade tem a ver com entrega, irmãos. A mesma entrega que o cordeiro teve pela noiva. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele nos advertiu a não acumular tesouros, não foi? A não ser uma coisa, ele falou para nós acumularmos: óleo nas nossas lamparinas. Nós estamos aqui essa noite porque um cordeiro foi morto. Nós estamos aqui diante dessa mesa, simbolizada a mesa do Senhor, porque um cordeiro foi morto por mim e por você. Mas João disse lá no livro de Apocalipse
que esse cordeiro parecia ter sido morto, mas ele estava em pé, diante do trono. Ele estava vivo, porque ele vai retornar mais uma vez. Talvez ele não retorne como um cordeiro, mas dessa vez como um leão, para julgar o mundo inteiro. Jesus vai voltar para cumprir isso que ele falou aqui para os seus discípulos no livro de Lucas. O rei da Páscoa vai voltar mais uma vez para casar com uma igreja madura, que participa do seu corpo, que participa da sua morte, da sua ressurreição, do pão, do vinho, mas que decide agora renunciar às paixões, renunciar àquilo que é lícito, para viver a mesma vontade do Pai. Jesus está trazendo um alinhamento para os seus discípulos, que viver uma vida separada da vontade do Pai não é o melhor lugar da terra. Viver uma vida separada da vontade do Pai não é a melhor escolha. Jesus disse: eu queria muito comer essa Páscoa com vocês, eu queria muito sentar a essa mesa para nós sermos família. E na verdade, eu não sei se vocês lembram ali, mas o texto não fala que eles estavam comendo um cordeiro. Provavelmente eles comeram, mas o próprio Cordeiro de Deus estava ali com eles. Quando nós ceiamos, quando nós fomos ceiar essa noite, eu queria muito que vocês entendessem que Jesus está aqui através do seu Espírito, e que nós podemos acessar Ele essa noite, e que nós podemos ter comunhão com Ele através do seu sangue, através do seu corpo. Nós temos comunhão com Ele. Nós não somos aqueles que estão fracos, porque há poder no sangue de Jesus. Nós não somos aqueles que estamos desnutridos, porque existe um pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua noiva, a sua igreja. Quando o povo saiu do deserto, não era uma nuvenzinha, não era uma coluna de fogo que ia à frente do povo. A minha Bíblia diz que Ele que ia adiante do povo. Era Jesus em forma de coluna de fogo, que ia adiante do povo. O propósito de Deus sempre na Bíblia, na história de Israel, era trazer o povo de volta para Ele. O que acontecia? Assim como eu e você, o povo endurecia o coração, ia para longe. E Deus, de uma maneira, olha, vocês precisam se converter a mim. Nenhum cordeiro vai ser morto mais uma vez, porque Cristo já fez isso. De uma vez por todas, Ele pagou o meu pecado, a minha culpa, o seu pecado, a sua culpa, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à sala da presença de Deus, ao trono da graça. É como se existisse um véu aqui, nos impedindo de chegar à sua mesa. E na sua morte esse véu ele foi rasgado. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus, à mesa do Senhor. Talvez se Jesus entrasse por aquela porta essa noite, Ele chegasse aqui na frente, Ele iria dizer: eu queria muito comer essa ceia com vocês, porque agora vocês são parte da minha família. Assim como eu e o Pai somos um, vocês agora são um comigo e um com seu irmão. Queria que você ficasse de pé.